Muito bem, já estamos gravando. 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende. Finalizando o ano de 2020. E que ano foi esse, né? Bom, primeiramente, estou dizendo que vamos encerrar o ano porque teremos na próxima semana nada mais, nada menos que o Natal e na outra semana o Ano Novo, né? Então, infelizmente, não teremos podcast. Voltamos em janeiro e, claro, vamos todo mundo aqui dar uma descansada, vamos refletir, vamos estar virtualmente ou pessoalmente, vai de cada um com os nossos entes queridos, vamos festejar aí os feriados de fim de ano, pedir a Papai do Céu, ao Papai Noel, muita saúde, muita paz para todos, né? Então, vamos aqui fazer uma análise um pouco mais ampliada sobre este ano de 2020, um dos momentos mais marcantes da história econômico-financeira, sem dúvida nenhuma, deste século XXI, mas eu digo até, sei lá, dos anos de pelo menos 1900 para cá. Um ano muito marcante, onde vivemos situações inesperadas, inusitadas, passamos por uma crise sanitária, a qual ainda atravessamos, muitíssimo grave, que teve repercussões econômicas substanciais e que, claro, gerou muita incerteza, insegurança, mas também grandes oportunidades no mercado financeiro. E para bater esse papo comigo hoje, eu trouxe meus amigos Caio César e João Gabriel Schlitter, a quem eu dou meu ótimo 2021, que daqui a pouco está pintando, já desejando um Feliz Natal para o João, para toda a família, para todo mundo. Beleza, meu faixa preta? Como é que você está? Olá, Rafael, cara, muito obrigado. Sabe que esse sentimento é recíproco para você e é um prazer a gente estar finalizando um ano de podcast, quer dizer, este ano de podcast. Finalizamos o ano ainda não, só em março. Calma que ainda vamos completar um aninho. Não, botei cabeça em 2020, né? Estamos no finalzinho e isso final aí, de tá dezembro certo. do mercado financeiro já é férias, assim dizendo, né? E aí, enfim, é um prazer estar novamente com vocês, Rafael e Caio. Vamos lá, tudo bem, Caião? Beleza? Feliz 2021 para todos, para você, para a família, um ótimo Natal para todos, você passe bem com seus entes queridos, com muita saúde e muita paz. Como é que você está? Tudo legal? Fala, Rafa. Fala, João. Um ótimo 2021 para vocês também. O projeto de 2020 no podcast foi acertadíssimo. Eu posso dizer que até agora todos os podcasts de 2020 foram os melhores que a gente já fez. Então, assim, eu fico até ansioso para as edições do ano que vem. Muito pelas notícias e muito pelas produções que a gente vai poder, as oportunidades do que a gente vai poder dizer aqui. Sem dúvida. E claro, estamos preparando novidades, a gente vai voltar com os programas que temos regularmente, né? O Conversa com o Gestor, o Mudando de Assunto, mas tem novidades bacanas vindo por aí, a gente está ampliando a nossa... nós da MacLeod, né? Estamos ampliando aí a nossa capacidade de comunicação, vamos produzir algumas coisas também em vídeo. Fique ligado porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Então, senhores, rapidamente, vamos passar aí por esta última semana de 2020. Quer dizer, última semana não, vai. Eu estou aqui em tom já de despedida, mas não é bem assim, né? Temos ainda alguns momentos para viver. Mas, na verdade, é que o Ibovespa fechou a semana fechou nesta semana mais uma vez positivo. O índice caiu, né? 0, quanto? Deixa eu dar uma olhadinha rápido. 0,34% em valores atualizados. Estamos gravando aqui na noite de sexta-feira. O dólar acabou tendo uma leve alta de 0,12%, cotado a 5,08%. Na verdade, o grande fato da semana foi o Ibovespa atingindo mais uma vez o patamar pré-pandemia, né? A gente teve um primeiro suporte lá nos 70 mil pontos, o Ibovespa chegou aí a quase 64 mil, depois foi escalando, chegou aos 85, dificuldades para romper, caiu um pouquinho, voltou aos 90, enfim, foi escalando gradativamente em ritmo menor do que bolsas mundo afora. Nasdaq, por exemplo, renovou máximas hoje, dobrou o patamar que tinha pré-pandemia. Mas aqui no nosso cenário interno temos algumas dificuldades a mais, né? E isso fez com que o Ibovespa somente no fim do ano retomasse o valor pré-pandemia, beirando aí os 118 mil pontos.
O que, por um lado, é muito bom, que mostra a robustez do mercado financeiro brasileiro, claro, descolado aí com os fatos e com os dilemas econômicos que o Brasil ainda vai enfrentar e que são desafios postos para 2021, mas mostra que o mercado financeiro, sobretudo a percepção dos investidores de renda variável, é que esse é realmente um caminho a ser seguido para 2021. Pelo menos essa é a minha impressão aqui, Rafa Ribeiro falando, queria ouvir os amigos. Começando com você, João, uma visão mais global aí de como essa bolsa se comportou, como é que os mercados tiveram aí nessa última semana útil de 2020. Na verdade, a gente fazer uma retrospectiva do ano foi um ano surpreendente aí que vai ficar na história do mercado financeiro, né? Se a gente pensar sobre o S&P 500, você vê que a rentabilidade do ano fechou em volta de 17% do ano, incluindo dividendos, né? Que é impressionante, considerada a volatilidade que a gente teve absurda, dado a queda de 34% que a gente teve no início no auge da crise, seguindo um rally de 60% a partir das mínimas de março. Então, isso, claro que graças à intervenção do Banco Central americano em níveis que a gente nunca viu, e, por outro lado, o desempenho surpreendente das grandes companhias, as 5 grandes companhias aí de tecnologia americanas, como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, que sozinhos representam 22% do índice, né? E responsáveis por grande parte dessa aceleração que teve. E uma das perguntas que falam bastante, até uma curiosidade, né? Será que a bolsa está cara, a bolsa americana ficou cara? E essa pergunta depende de uma referência, né? Cara em relação a quê? A gente pega o S&P 500, hoje ela está negociando por volta de 25 vezes o preço-lucro, né? Que é uma das medidas que é uma das métricas que a gente tem para avaliar alguns tipos de investimentos no mercado financeiro, e basicamente quer dizer o tempo que você vai demorar para recuperar os lucros, em forma de lucro, né, o valor investido. Então, 25 vezes, mais ou menos, o que você investiu, você demora 25 anos para recuperar. E aí, quando vamos falar para o mercado de baixo risco, vamos falar o título de renda fixa de 10 anos negociado no governo americano, a gente fala de PL de 111%. Ou seja, aos 111 anos para o investidor recuperar o capital inicial. Então, desse ponto de vista, diz que a bolsa, o S&P está bem barato. Mas, enfim, realmente esse ano aí eu estou quebrando muitos paradigmas não só para o investidor, mas para o profissional, que a gente está usando uma expressão aí nova, né, que é o tal novo normal, não só no nosso convívio social, mas também dentro do mercado financeiro. E com isso, a gente está... O que a gente falava no passado é que a gente estava esperando o fim de um ciclo econômico, né? Um ciclo de alta que durou 10 anos ininterruptos, começando pós-crise de 2008. E com esse estímulo que a gente teve na economia, através de todos os bancos centrais do mundo, acabou que não teve um fim. A gente está prolongando, acho que eu posso dizer, talvez o ciclo mais longo, o ciclo de expansão econômica mais longo que a gente teve na história. Então, a gente tem então, o cuidado que nós vamos ter como investidores agora tem que em avaliar realmente onde vamos aportar nosso capital, vai ter que ser cada vez mais minucioso, né? Então, quando a gente fala pensando no mercado internacional, a gente sempre foca muito no mercado americano, e há 3 riscos que a gente tem que levar em consideração, hoje específicos. A questão de algumas eleições, que pode ser a perda das eleições na Geórgia pelos republicanos, pode ser uma mutação do vírus, se isso acontecer e aí a vacina não der certo, apesar de ser muito baixa a probabilidade, acho que quando a gente fala de mercado financeiro tem que levar isso em consideração, e uma possível reversão dos estímulos por parte do Fed, né, em resposta a algum cenário de alta inflacionária. Então, tendo em vista, esses são, acho que, do meu ponto de vista, assim, desse agora, seriam os três principais fatores de risco que poderiam realmente reverter esse prolongamento de um ciclo de expansão econômica que a gente está observando, né, que poderia fazer aumentar ainda mais, voltar a manter a volatilidade do mercado ainda bem alta e acabar fazendo o investidor devolver os ganhos desses últimos meses, e isso também, por ser uma grande economia, tem um efeito contágio para outros países, principalmente os emergentes, onde nós, brasileiros, nos incluímos e somos muito sensíveis a isso.
Então, acho que pensando no mercado internacional, são, acho que, os highlights, né? E aqui no local, acho que eu boto... Acho que mas no momento que a gente está, a principal preocupação, acho que é a questão da aprovação pelo Congresso da LDO, acho que isso é uma coisa importante. A gente está estabelecendo uma meta fiscal com um déficit de 247 bi para 2021, então, infelizmente, você vê que economizar ainda não é o nosso forte aqui no Brasil. O Banco Central ele divulgou o relatório trimestral da inflação e a projeção para o ano que vem é de 4,3%, e esse ano de 3,4%. Para 2022, 3,4% para 2022 também, né? Nessa alternativa, o IPCA encerraria 2021 em 6,4 e 6,22, e 4,22 em 2022. Então, assim, você está vendo que o Banco Central está tendo uma revisão das suas projeções inflacionárias, e especificamente isso está gerando já uma preocupação no mercado. Inclusive, teve uma matéria do Valor Econômico hoje, onde o Luiz Stuber, né, que é considerado um dos grandes oráculos brasileiros aí do mercado financeiro, está colocando realmente em xeque esse otimismo do Banco Central em manter a taxa de juros baixa, achando que normalmente não pode ter um período inflacionário. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Porque uma aceleração persistente da inflação, isso aí afeta diretamente o mercado de juros e também a precificação de todos os ativos financeiros, né? Então, a gente está entrando... Você acha, João, pegar um prestado aqui a sua genialidade e fazer uma pergunta. Você acha que o essa pressão, porque assim, o mercado está fazendo pressão há um tempo, e desde então eles não mudaram, né, o forward guidance, né, que é o que eles projetam para o futuro. E aí na última ata eles disseram que poderia haver no futuro próximo, né, e aí não se sabe quão próximo é esse futuro, uma alta de juros. Você acha que o Banco Central, e aí Rafa também queria ouvir sua opinião, você acha que o Banco Central sentiu a pressão ou já era esperado isso? Deixa eu falar rápido. Então, João, antes de você, porque a minha opinião é mais direta. Eu acho que... Não, tranquilo. Eu acho que, na verdade, o Banco Central está botando as barbinhas de molho, né? Porque a gente tem uma inflação aí nos últimos 12 meses de 4,31%, juros real a 2%, uma inflação que está em caráter de expansão, e é um recado razoavelmente direto para os agentes financeiros, né? Então, isso tudo, claro, precisa ser medido, analisado, mas eu acho que o Banco Central faz esse forward guidance, e ele, inclusive, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma declaração nessa semana, se não me engano, na última quinta-feira, dizendo que esse forward guidance, né, que é essa indicação de direção, assim, aportuguesando de maneira meio direta, fez com que esse efeito da queda de juros tivesse sido muito mais sentido, muito mais impacto, né? Eu acho que ele está tentando fazer o mesmo. Aquilo que ele fez para a queda de juros, ele está propondo agora para talvez indicar, se continuar do jeito que está, vamos ter que subir juros, hein? Então é um anúncio, é um prenúncio do que pode vir por aí, mas ele está basicamente... Seria a inflação por expectativa, né? Exato, né? Eu acho que é uma indicação de que o governo e o Banco Central estão antenados para esse movimento de alta de inflação e de possível impacto generalizado nos preços, né? Porque a gente não tem somente um item em expansão, a gente tem combustíveis, de combustíveis a alimentos, né? Coisa que impacta diretamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que as empresas precisam ter uma previsão para fazer os seus planejamentos. O que você acha, João? O Banco Central está sempre de olho, né, que o mercado está pensando, né, e ele normalmente tem suas projeções próprias, mas ele está observando o posicionamento, inclusive, dos investidores e de olho quais são as perspectivas realmente dos agentes do mercado. Claro que ele tem um poder muito forte de acabar realmente guiando isso, de certa forma, realmente de políticas como essa, né? Onde ele quebra, tem o único objetivo de quebrar as expectativas. Mas toda essa política, o sucesso dela, ela depende principalmente de credibilidade. Obviamente, se no momento que
os parâmetros como inflação, entre outros, começam a ter um direcionamento e o Banco Central não age como esperado, essa credibilidade acaba sendo quebrada e aí os investidores e os agentes do mercado financeiro acabam realmente não dando tanta credibilidade para ele, tanta atenção. E isso aí acaba sendo algo perigoso. Mas, olha, realmente, hoje o Bacen realmente está sendo gerido por grandes nomes ali dentro e não creio que esse será o caso, né? Isso aí foi um passado que a gente joga do Brasil, que a gente joga embaixo do tapete. Mas acredito que a gente está de olho, está segurando ao máximo até por algumas outras questões, né? Mas as expectativas do mercado, realmente o Banco Central sempre olha e sempre foi um fator muito importante em suas decisões. Caião, e perguntando para você Concordo. especificamente em relação à nossa moeda, né? O real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram aí nesse ano de 2020. A gente exaustivamente explicou, analisou, tentou mostrar minimamente quais eram os fatores que levavam a nossa desvalorização tão forte, sobretudo quando comparado a países emergentes, né? Estando atrás somente da lira turca, mas em certo momento até atrás da lira turca estivemos, enfim. E o dólar fez um movimento de queda brusca, né? nos últimos momentos, sobretudo em novembro. Queria que você desse um panorama aí sobre a moeda brasileira, sobretudo em relação ao real, e o que é que você espera aí para 2021? A gente sabe que um pacote econômico no americano está prestes aí a ser votado. Nós estamos gravando nesse momento na sexta-feira, dia 18 de dezembro. É possível que até durante o fim de semana os congressistas trabalhem para que o estímulo de 900 bilhões de dólares seja aprovado e os Estados Unidos até retomem, inclusive, aqueles pagamentos semanais, aqueles cheques, mailing checks. Imagina que delícia, receber um checão de $1.000 pelo correio. Pois é. Então, isso está tudo sendo precificado já pelos investidores e pela cotação da moeda. Como é que você está analisando tudo isso aí, Caião? Eu acho que assim, para o ano, foi um ano assim, de bastante volatilidade em todas as moedas, né? Mas para o real, o dólar, foi para quem lida diretamente com isso, e aí eu já vou tocar nesse assunto, foi um ano assim, bem atípico, né? Eu queria fazer uma pergunta para quem está ouvindo e até para vocês, quase retórica, para vocês tentarem buscar aí na mente de vocês, se vocês sabem quanto estava o dólar em janeiro de 2020. Eu tenho diversos estudos aqui de trajetória de dólar e tudo mais, e eu tinha me esquecido, assim, ou pelo menos estava no fundo da minha mente, que o dólar chegou a negociar 4,10 em janeiro. Não, acho que nem tanto, né? 2020. Ele chegou, acho que estava 4,70 por aí, mais ou menos, se eu não me engano, não? Isso considerando variação da inflação, né? Se você descontar, se você simplesmente pegar preço. Então, assim, mas você está falando de um dólar na casa de R$4. E você comparar com o momento de agora e você comparar com os R$6 para onde ele foi, que 5,99, 5,80, enfim, você está falando de uma variação aí de 30%, 40%, um pouco mais de 40%, enfim. É um movimento para quem depende do dólar, e aí eu quero contar uma história de exemplo aqui para você entender, assim, você pegar, por exemplo, o setor exportador para o Brasil é um dos setores mais importantes. Mas se você foi uma empresa exportadora em janeiro, você era uma empresa competitiva, né? Considerando México, considerando Turquia, considerando até Estados Unidos, enfim, você tinha um preço ali na média, né? Estava competitivo de acordo com o produto. E aí, em questão de 3 meses, você tinha 40% de receita a mais dentro da sua operação, né? Com a variação Caião, de dólar. rapidinho, sem querer te interromper, já interrompendo. No dia 18 de dezembro de 2019, o dólar estava a